E pessoal, nós vamos falar um pouquinho nos próximos vídeos a respeito do tratamento periodontal básico. Então, o que vem a ser o tratamento periodontal básico? É o conjunto de medidas que nós utilizamos para tratar o paciente com doença periodontal. Em alguns livros, vocês podem encontrar outros sinônimos para tratamento periodontal básico, tais como fase 1 do tratamento periodontal ou tratamento inicial, mas são denominações que talvez não sejam tão adequadas, porque fase 1 do tratamento dá-se a impressão de que nós teremos uma fase 2, uma fase 3, e nem sempre o paciente vai necessitar de tratamentos complementares, como tratamento cirúrgico ou tratamento restaurador. Muitas vezes apenas o tratamento periodontal básico, as medidas envolvidas no tratamento periodontal básico, são suficientes para que se haja a resolução do quadro de doença. Então, a terminologia tratamento periodontal básico, ela se refere ao conjunto de medidas que nós utilizamos para controlar ou para tratar a doença periodontal. Dentre essas medidas ou esses procedimentos, nós temos, primeiramente, a orientação de higiene bucal. Então, vocês já sabem que é muito importante que o profissional oriente o seu paciente com relação às medidas de higiene bucal. Não somente uma técnica de escovação, mas o uso de agentes auxiliares no controle mecânico da placa. Em alguns casos, talvez, a associação do controle químico de placa ao controle mecânico. Nós temos que avaliar cada paciente de maneira individual. Então, por exemplo, não quer dizer que todos os pacientes necessitem ser orientados para fazer a técnica de Bass. Nós temos que avaliar como está o controle de placa do nosso paciente para nós vermos se há necessidade de modificar essa técnica ou realizar pequenas alterações, o que muitas vezes é melhor do que você orientar uma técnica totalmente nova para o paciente. Então, não necessariamente a técnica de base é a melhor técnica de escovação. A melhor técnica de escovação é aquela que o paciente consegue colocar em prática e ter bons resultados em termos de controle de placa. Da mesma maneira, além da escovação com a escova comum, existem outras medidas que estão relacionadas à orientação de higiene bucal, tais como o uso de agentes complementares. Então, além da técnica de escovação, nós temos que verificar se o nosso paciente tem a necessidade de fazer o uso de alguma técnica, de alguma medida para o controle da placa das regiões interproximais, como, por exemplo, o uso do fio dental. Existem outros pacientes que vão ter ameias interdentais mais amplas e vão ter condições de fazer o uso de uma escova interdental para remoção de placa nessas regiões. Então, nós temos que ver cada paciente, a sua necessidade individual e orientarmos esse paciente da melhor maneira. Não basta apenas a orientação de higienização, nós temos que fazer isso aliado a uma motivação do paciente. Então, são processos constantes. Nós não vamos numa única sessão clínica passar toda a orientação de higiene de que o paciente necessita e nem fazermos uma única motivação. A motivação é um processo que necessita ser feito constantemente. Então é importante nós utilizarmos, por exemplo, macromodelos para mostrar ao paciente não somente as técnicas de higienização, mas também orientá-lo com relação às características da doença periodontal. Por que a sua gengiva está sangrando? Por que os seus dentes estão abalados? Então, para o paciente se conscientizar do que levou ele a desenvolver aquele quadro de doença periodontal, isso é um aspecto importante porque vai ajudar a motivá-lo dentro do tratamento periodontal. Nós não vamos ter sucesso na terapia periodontal se nós não tivermos um paciente motivado e se nós não tivermos um paciente devidamente orientado sobre como realizar as medidas de higiene bucal. Então, a gente costuma sempre falar, não adianta apenas mostrar no macromodelo. Você tem que mostrar no macromodelo, você tem que fazer na boca do paciente e você tem que dar a escova ou dar o fio dental na mão do paciente e supervisionar para ver se o paciente está conseguindo realizar as medidas que você acabou de orientar. Então, isso envolve toda uma abordagem individual ao seu paciente.
Além das medidas de motivação e de orientação de higiene, acredito que um dos procedimentos mais importantes dentro da terapia periodontal básica são os procedimentos de raspagem e alisamento radicular. Então, com relação à raspagem e alisamento radicular, nós vamos tecer várias considerações a respeito desse procedimento. O que vem a ser a raspagem ou alisamento radicular? É o procedimento que nós realizamos visando a remoção do biofilme e do cálculo da superfície dentária, tanto da superfície coronária quanto da superfície radicular, a fim de tornar novamente os tecidos, a superfície dentária compatível aos tecidos periodontais. Então, por meio da raspagem e alisamento radicular é que nós vamos fazer a remoção dos principais fatores etiológicos causadores da doença periodontal, que seria o biofilme e o cálculo dental. Para se realizar a raspagem, existem instrumentos adequados, existe uma técnica de raspagem que foram praticados de maneira bastante extensiva e bastante detalhada na disciplina de periodontia pré-clínica. Então, a raspagem e o alisamento radicular são procedimentos que visam a remoção do biofilme e do cálculo da superfície radicular, tornando-os novamente compatíveis aos tecidos periodontais adjacentes. Para isso, nós temos uma série de instrumentos manuais que podem ser utilizados, os quais vocês já estão bastante familiarizados, como as curetas, as foices, as enxadas, as limas, instrumentos esses que vocês trabalharam amplamente na disciplina de periodontia pré-clínica, e também os instrumentos automatizados, dos quais nós destacamos principalmente os instrumentos ultrassônicos, que são importantes alternativas para se fazer a remoção do cálculo e biofilme da superfície radicular. Então vocês lembram que dentre os instrumentos manuais, as curetas são os instrumentos mais utilizados, e dentre essas curetas nós temos as curetas específicas de Grace, que nós temos um jogo reduzido que nós utilizamos, e esses instrumentos apresentam angulações nas suas hastes e características que permitem o seu emprego nas diferentes áreas e diferentes superfícies da cavidade bucal. Os aparelhos ultrassônicos, eles são instrumentos automatizados que, por meio da passagem de uma corrente elétrica em placas cerâmicas, há a produção de movimentos vibratórios na ponta ativa do instrumento. Então, esses movimentos vibratórios de alta frequência, aliados ao uso de um agente refrigerante para dissipar o calor nessa ponta, e além disso promover também o efeito da cavitação, nós temos a remoção do cálculo e do biofilme da superfície radicular. Então, vários aspectos podem ser feitos, podem ser comentados a respeito do uso do ultrassom, né? E nós vamos fazê-lo mais adiante. Então, aqui nós estamos vendo um paciente com depósitos de biofilme, cálculo e, consequentemente, um paciente portador de uma gengivite. Nós observamos as características clínicas da gengivite nesse paciente. E aqui, 15 dias após a realização da raspagem com instrumentos manuais, onde nós observamos uma regressão dos sinais clínicos de inflamação que nós observávamos anteriormente. Outras situações, observem aqui também o paciente com quadro de inflamação gengival. Aqui, além da raspagem, nós estamos também realizando a remoção dos excessos de restauração existentes. Então, os excessos marginais de restauração, ou a presença de uma restauração rugosa, áspera, com polimento deficiente, são fatores importantes para a retenção do biofilme. Então, a remoção desses fatores retentivos também faz parte do tratamento periodontal básico. Então, se nós retornarmos um pouquinho ao slide que mostra os procedimentos envolvidos na terapia periodontal básica, nós temos aqui os procedimentos complementares. Esses procedimentos complementares são procedimentos que visam facilitar a remoção do biofilme e evitar o seu acúmulo, como, por exemplo, a realização de restaurações temporárias. Então, por exemplo, nós temos regiões onde existem cavidades ou lesões de cárie, principalmente próximo à região cervical. Esses locais são regiões que são
propícios para a retenção de biofilme. Então, a realização de restaurações temporárias com cimento de ionômero de vidro, por exemplo, vão facilitar o controle de placa, evitar o acúmulo de biofilme nessas regiões. O tratamento endodôntico nos dentes que apresentam a necessidade de tratamento endodôntico pode ser considerado um procedimento complementar, visto que a infecção do sistema de canais radiculares também pode influenciar os tecidos periodontais através, por exemplo, de canais cavo-radiculares e canais acessórios, ou até mesmo pelo sistema, pela região apical, pelo delta apical, nós temos uma série de canalículos que podem fazer com que haja a comunicação da polpa ou dos condutos radiculares contaminados com o periodonto adjacente. Como nós comentamos também, a eliminação de fatores retentivos de placa, restaurações mal adaptadas, com excesso, vão evitar o acúmulo de novo biofilme, facilitando, portanto, as medidas de higiene bucal que vocês orientaram aos seus pacientes. Outro procedimento complementar que pode ser realizado dentro da terapia periodontal seriam ajustes oclusais ou a reposição de elementos perdidos com próteses provisórias. Então, nós sabemos que a sobrecarga oclusal que alguns dentes podem estar recebendo são fatores que facilitam a progressão da perda de inserção. Então, é importante nós também verificarmos se não há necessidade de pequenas correções através de ajustes oclusais, ou, por exemplo, em pacientes que perderam diversos dentes devido à doença periodontal, nós realizarmos a reposição desses dentes com próteses parciais provisórias. Da mesma forma, pequenos movimentos ortodônticos podem melhorar o alinhamento dos elementos dentais, facilitando o controle de placa pelo paciente a longo prazo. Então, a terapia ortodôntica ou até mesmo pequenos movimentos ortodônticos podem ser aplicados nessa fase da terapia periodontal básica. Por fim, outro procedimento que também nós podemos realizar dentro da terapia periodontal básica seria a realização de contenções provisórias ou a esplintagem, que é quando nós unimos um dente que apresenta uma mobilidade excessiva aos dentes adjacentes para diminuir a mobilidade, facilitar os procedimentos de raspagem, evitando ou diminuindo o risco da avulsão do dente durante a raspagem, bem como uma melhora ao paciente no que diz respeito à sua mastigação. Então, o paciente tendo uma esplintagem ou uma contenção provisória, esse dente vai ter uma mobilidade reduzida, porque ele foi imobilizado aos seus dentes adjacentes, e isso vai facilitar a alimentação, a mastigação do paciente, bem como diminuir a sobrecarga que esse dente já afetado pela doença periodontal possa estar recebendo. Aqui nós podemos ver alguns casos clínicos que demonstram o resultado da terapia periodontal básica, principalmente do procedimento de raspagem e alisamento radicular, que é o principal procedimento dentro da terapia periodontal básica. Então, quando nós realizamos a raspagem e o alisamento radicular, nós estamos procurando remover o cálculo de biofilme e criar uma superfície biocompatível com os tecidos periodontais adjacentes. Nós podemos observar que após a raspagem, nós vamos observar uma redução na profundidade de sondagem, nós vamos observar a redução ou a eliminação do sangramento após a sondagem, nós vamos observar uma melhora no contorno, no aspecto do tecido gengival. A longo prazo, nós vamos observar também uma redução na mobilidade dos elementos dentais afetados pela doença periodontal. Então, é isso que nós esperamos observar. Observe esse outro paciente, também um paciente portador de periodontite, onde nós temos aqui o resultado após a terapia periodontal. Lembrando que, além da raspagem e alisamento radicular, o uso de escovas e de agentes complementares para a remoção de biofilme das áreas interproximais, ele é bastante importante para que os resultados dessa terapia sejam mantidos a longo prazo. Se o paciente não estiver motivado ou orientado adequadamente, o resultado dos procedimentos de raspagem podem ser perdidos ao longo dos meses. Então é muito importante nós orientarmos o paciente para que
ele execute medidas adequadas de controle de placa durante e após o tratamento periodontal. Aqui um outro caso, onde nós temos também o paciente portador de periodontite, previamente à realização do procedimento de raspagem e algumas semanas após a realização do procedimento de raspagem. Outro caso mostrando os aspectos clínicos de inflamação no periodonto, a presença de depósitos de cálculo, de biofilme, e algumas semanas após a realização da raspagem. Então, o que nós observamos com a terapia periodontal é uma melhora no quadro clínico do tecido, uma melhora no quadro de sangramento, ou seja, o paciente deixa de apresentar sangramento durante a escovação, durante a sondagem, uma redução na profundidade clínica de sondagem, né? E a longo prazo, como nós já comentamos, uma melhora também no grau de mobilidade dentária que o paciente apresentava. A resposta que ocorre nos tecidos após a raspagem, basicamente nós temos uma contração do tecido, por isso que é muito comum nós observarmos após a raspagem que surge em alguns locais, por exemplo, recessão gengival onde não ocorreu. Isso é uma consequência da perda de inserção, não uma consequência da raspagem. E isso ocorre porque, na maioria das vezes, o reparo dos tecidos ocorre por meio da contração do tecido devido à resolução do processo inflamatório, e não por meio da regeneração dos tecidos que foram perdidos. Nós observamos, né, e nós esperamos que haja uma redução na profundidade de sondagem, né, um rearranjo dos tecidos vai ocorrer e nós vamos ter uma redução na profundidade clínica de sondagem. Aqui nós temos também um quadro que mostra após os procedimentos de raspagem, o que nós podemos esperar dos tecidos, ou seja, uma resolução no edema, que vai levar a uma contração da margem gengival, um retorno da coloração gengival para as características de normalidade, ou seja, a gengiva que se apresentava avermelhada passa a apresentar novamente aquela coloração mais rosa clara, a ausência de sangramento durante a escovação e durante a sondagem periodontal, a ausência de supuração, a ausência de cálculo e biofilme, visto que esse cálculo e esse biofilme foi removido e o paciente está executando as medidas de higiene de maneira adequada. Então, esses são os achados que nós observamos após a terapia periodontal básica. Quando nós falamos de raspagem e alisamento radicular, uma pergunta que vem à nossa cabeça é: será que durante a raspagem nós conseguimos remover totalmente o cálculo da superfície radicular? Então, diversos estudos já foram feitos onde se fez a raspagem por profissionais experientes em dentes que apresentavam uma doença periodontal avançada, e esses dentes foram extraídos após a raspagem e observados em microscópio óptico. E o que nós observamos? Que na maioria dos casos nós não temos a remoção completa do cálculo da superfície radicular. Aí nós poderíamos pensar, mas se eu não tenho a remoção completa do cálculo, eu deveria ter a persistência da doença periodontal. E isso não ocorre. Por quê? Porque quando nós realizamos a raspagem e o alisamento radicular, nós removemos a grande maioria do cálculo. Quando permanece cálculo, são depósitos microscópicos de cálculo que não são visíveis ao olho nu. E nós removemos o biofilme que está depositado sobre a superfície radicular. Então, essa descontaminação que nós promovemos por meio da raspagem e do alisamento radicular, ela cria condições para que haja o reparo dos tecidos periodontais, mesmo na presença de micro-organismos remanescentes e mesmo na presença de cálculo microscópico. Por quê? Porque aqueles micro-organismos que eventualmente permanecem dentro da bolsa periodontal, nós temos o sistema imune, por meio da sua resposta inata e da sua resposta específica, que encontram condições favoráveis para conseguir evitar que esses micro-organismos causem doença. Então, nós nunca vamos conseguir esterilizar a bolsa periodontal, esterilizar a superfície radicular. Não, nós vamos conseguir remover a grande maioria dos micro-organismos,
e dos depósitos de cálculo e criar condições para que haja o reparo dos tecidos periodontais. Mas a completa remoção de cálculo é um objetivo praticamente impossível de se conseguir. Se nós conseguirmos criar condições para que haja o reparo dos tecidos periodontais, e isso é conseguido através de uma raspagem efetiva e de um bom controle de placa do paciente a longo prazo, nós vamos ter a resolução da doença periodontal, mesmo com a presença de micro-organismos e de cálculo, depósitos microscópicos de cálculo ainda presentes na superfície radicular. Observe nessas imagens que nós temos micro-organismos capazes de invadir a região do cemento e invadir até mesmo túbulos dentinários. Então, seria muito difícil nós conseguirmos eliminar completamente esses micro-organismos que estão localizados muitas vezes invadindo túbulos dentinários. E nem por isso nós deixamos de ter a resolução da doença. Então, é importante nós sabermos que os micro-organismos que se depositam na superfície radicular, bem como invadem muitas vezes os túbulos dentinários, eles nem sempre são acessíveis aos instrumentos que nós utilizamos. Então, os micro-organismos, eles também, nós encontramos depositados na superfície do cemento componentes dos micro-organismos gram-negativos, como por exemplo as endotoxinas. Essas endotoxinas, felizmente, elas estão localizadas mais na superfície do cemento. Então essa é uma outra questão que nós podemos discutir. Antigamente se preconizava que para nós termos a cura da doença, nós precisávamos remover totalmente o cemento, porque acreditava-se que esse cemento ele estava contaminado, e se nós não realizarmos uma raspagem vigorosa, removendo-se intencionalmente o cimento, nós íamos ter a presença dessas endotoxinas na superfície radicular, e essas endotoxinas iriam impedir o processo de reparo dos tecidos. Já se constatou que essas endotoxinas elas tendem a se localizar numa posição mais superficial no cimento. Então, os procedimentos de raspagem e alisamento eles não precisam ser feitos com o intuito de remover completamente o cemento. Então, se nós não removermos completamente o cemento, nem por isso nós deixaremos de ter a cura da doença. O importante é que nós consigamos biocompatibilizar a superfície radicular através de uma raspagem eficiente, que remova a maior parte dos micro-organismos que estão na superfície radicular. Para nós concluirmos esse vídeo e mostrar a vocês a importância da raspagem e do alisamento radicular, nós podemos citar esse estudo de 1983, onde os autores verificaram qual é o efeito do controle de placa isolado e da raspagem na melhora dos parâmetros clínicos da doença periodontal. Então veja o que os autores fizeram. Eles pegaram nos primeiros 5 meses e fizeram apenas o controle de placa desses pacientes, por meio da motivação e da orientação de higiene e uso de escova e fio dental. Do 5º ao 8º mês, eles introduziram, além das medidas de controle de placa mecânico, o uso de um dispositivo para irrigação subgengival. Então, o paciente ele fazia irrigação subgengival com esse dispositivo. E do 8º ao 17º mês, eles realizaram a raspagem supra- e subgengival nesses pacientes. E observaram o que ocorreu com o índice de placa, com o índice gengival, com a profundidade de sondagem e com o nível de inserção. Então, observe o que acontece. Até o 8º mês, onde foram instituídas apenas as medidas de controle de placa, nós tivemos uma redução bastante importante nos índices de placa, independente da profundidade de sondagem inicial que esses dentes apresentavam. Então, veja que os pacientes no início do experimento, todos apresentavam scores de placa superiores a 60%. Imediatamente após o primeiro mês em que foram introduzidas as medidas de higiene mecânico por meio de escovação e uso de fio dental, veja que os scores de placa se mantiveram abaixo de 20% ao longo de todo o estudo. Com relação ao sangramento, esse sangramento também teve uma redução importante
durante os primeiros 8 meses em que o estudo realizou apenas o controle de placa mecânico por meio de escovação orientada e uso de fio dental. Mas veja que a partir do momento em que se instituiu a raspagem ou alisamento radicular, houve uma redução adicional bastante importante nos scores de sangramento. Independente da profundidade de sondagem, nós podemos dizer que todos os dentes, todas as bolsas periodontais, todas as regiões, melhor dizendo, passaram a apresentar índices de sangramento bastante inferiores ao que existia no início do estudo. Com relação à profundidade de sondagem, observe que apenas as medidas de higiene bucal não foram capazes de promover reduções importantes na profundidade de sondagem. Então veja que apenas a escovação e o uso de fio dental promoveu uma redução de menos de 1 milímetro na profundidade de sondagem, tanto em sítios rasos como em sítios com bolsas mais profundas. E só depois que nós tivemos a raspagem subgengival sendo realizada, é que nós tivemos uma redução expressiva na profundidade de sondagem. Um outro aspecto importante que vocês podem observar aqui é que quanto maior a profundidade de sondagem inicial, maior tende a ser a redução nos valores de profundidade de sondagem. Ou seja, bolsas mais rasas vão ter reduções menores na profundidade de sondagem, porque afinal de contas nem são bolsas, né? São sulcos normais. Então nós vamos encontrar uma redução aí de no máximo meio milímetro de profundidade de sondagem nos sítios rasos. Ao passo que nos sítios com bolsas acima de 6 milímetros, nós vamos encontrar uma redução em torno de 2,5 milímetros, ou seja, na média, sítios profundos que tinham profundidade de sondagem igual ou maior a 6 milímetros reduziram em torno de 2,5 milímetros, portanto passaram a apresentar profundidade de sondagem média em torno de 3,5 milímetros, segundo esse estudo. E com relação ao nível de inserção, o que nós podemos observar? Que as medidas de higiene bucal isoladamente não chegam a produzir alterações importantes no nível de inserção. Nós só vamos ter alterações importantes no nível de inserção a partir do momento em que foram realizados os procedimentos de raspagem e alisamento radicular, a partir do 8º mês desse estudo. E o que mais nós podemos observar? Que sítios mais profundos, sítios que tinham bolsas de maior profundidade inicialmente, são sítios que têm maior potencial para ganho de inserção. Então observe que os sítios que tinham bolsas de 6 milímetros ou mais, eles tiveram quase 1 milímetro, de meio a 1 milímetro de ganho de inserção clínica. Aí vocês vão me dizer, poxa vida, mas eu realizei a raspagem e teve só meio milímetro de ganho de inserção? Sim, lembre-se que nós comentamos com vocês que o que acontece após a raspagem em bolsas profundas não é somente um ganho de inserção, mas principalmente uma contração do tecido. Porque o edema resultante da inflamação ele desaparece após a realização da raspagem. Então nós podemos dizer que a redução da profundidade de sondagem ela acontece não tanto por ganho de inserção, mas por contração do tecido, por recessão gengival. E observem que os sítios que tinham profundidade de sondagem até 3,5 milímetros, eles chegam inclusive a perder um pouquinho de inserção. Nada assim relevante do ponto de vista clínico, mas são sítios que não tinham perda de inserção. Então, sítios rasos, sítios com profundidade de sondagem rasa, eles devem ser instrumentados de maneira bastante cuidadosa para que nós não tenhamos uma perda de inserção nesses sítios, certo? Após a realização da raspagem, nós devemos realizar o polimento da superfície coronária usando taças de borracha e pastas profiláticas. Qual a finalidade disso? Nós promovemos uma maior lisura da superfície coronária, ou seja, quanto mais polida e lisa estiver a superfície, maior vai ser a dificuldade de você ter uma nova formação de biofilme supragengival nessas regiões. Então isso geralmente é feito após os procedimentos de raspagem e alisamento radicular, utilizando-se a taça de borracha nas superfícies livres e a escova Robson nas superfícies oclusais. Para isso nós podemos usar dentifrícios ou pastas profiláticas. E também o uso do fio dental
para se fazer o polimento das regiões proximais, visto que a taça de borracha nem sempre ela vai alcançar as regiões proximais. Num próximo vídeo, nós vamos fazer mais alguns comentários a respeito da raspagem e alisamento radicular e também sobre os procedimentos complementares envolvidos na terapia periodontal básica.